Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai dar início aos mapas do V-Ray, né? A gente viu a parte de materiais e agora a gente vai ver os mapas. São poucos mapas, né, o que a gente vai utilizar mesmo do V-Ray. A maioria são mapas que não vão ter uso para o nosso tipo de trabalho. Então a gente vai ver os principais e depois a gente vai partir para a parte mais prática de materiais, né, onde eu vou criar em determinadas cenas, né, para mostrar melhor como que a gente pode trabalhar alguns tipos específicos de materiais, né. Então ainda na aula de hoje, ainda é a parte teórica, né, a gente vai trabalhar aqui ainda no nosso teapot os mapas para poder ter um certo conhecimento do que acontece, né, nos materiais. Então vamos lá. Cena simplesinha, a mesma cena, né, que eu estou utilizando, eu só aproximei aqui desse teapot aqui para a gente poder visualizar um pouquinho melhor o que a gente está trabalhando, né. Então a gente vai trabalhar esses mapas nesse teapot aqui central. Então ok, vou abrir o editor de materiais, vou pegar um slot novo. Agora então, ao invés da gente vir aqui, né, para buscar um material novo do V-Ray, a gente vai trabalhar mapas. Então a gente vai trabalhar os mapas aqui no Diffuse. Então vou clicar aqui. Standard são todos os do Max, né? Os principais assim que eu trabalho, né, são Bitmap, Color Correction, o Fall Off, o Noise, o Tiles para fazer a parte de piso e só. Então, basicamente assim, os principais que eu uso, né? Mas a gente vai... Isso aqui é do Max, eu não vou entrar em detalhes teóricos disso, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa parte do Max aqui, é só me perguntar que a gente resolve. Eu vou, na parte prática, a gente vai trabalhar com alguns. E agora também, né, a gente já trabalhou com bitmap, essas coisas e tal. Bom, o primeiro que a gente vai ver, que talvez assim não seja muito usado, né, mas é legal a gente saber que tem a opção, que é no caso a gente criar o mapa de bump, né, normal, que no caso seria esse daqui, V-Ray Bump to Normal. Então a gente vai transformar uma textura em um normal bump, né, que a gente utiliza no caso no bump, né. Eu vou fazer o seguinte, eu vou renderizar aqui pela vista front isso, vocês vão entender o porquê. Porque eu vou criar o canal de normal e aí depois eu vou utilizar ele no bump para aplicar aqui. Então a gente faz as duas coisas aí juntas, né. A primeira coisa que a gente vai fazer então é selecionar qual vai ser o nosso bump, né? Qual vai ser a textura que a gente vai utilizar. Então para isso eu vou clicar no None, vou pegar no Standard um bitmap, vou pegar lá essa daqui, por exemplo, né? Deixa eu dar um preview e dou um open aqui. Ok. Vou aplicar essa textura aqui. E aí eu vou mapear ela, né, pra gente poder... Eu vou tirar o grid daqui. E vou usar aqui o UVW Map. Mais ou menos... aqui. Mais ou menos isso. Vamos dar uma olhadinha, vou renderizar a front. Observe então que ele cria
esse canal, eu não sei se vocês já viram esse tipo de textura, né, para bump, que é chamada de normal, né? Então ela trabalha o bump também. Vou aproximar um pouquinho mais aqui. Aí a gente pode tentar fazer o ajuste aqui para ficar certinho, né? O recorte e tal. E assim por diante, né? Não vou chegar nesse mérito aqui, mas vou só acertar para pegar a tela toda. Então esse daqui seria o nosso canal para utilizar no bump, né? Como uma textura normal. Ok. Eu vou salvar isso daqui então, né? Vou salvar só aqui como normal. Salvar como JPEG mesmo. Isso daqui é legal, porque às vezes se vocês tiverem uma textura e não tem o bump dela e quer usar o normal, para, né, uma maneira de já criar direto, né? Isso daí. Ok. Vou pegar agora o nosso teapot aqui. E aí eu vou aplicar agora uma textura, uma outra, né? Vou deixar o diffuse branco mesmo. E vou colocar no bump essa textura que a gente utilizou. Então, criou, né, no caso. O bitmap e o normal. Então, observa que ele pega o bump, né? Ele faz o lance do bump. Então, vamos só conferir um negócio aqui, se é para dentro, se é positivo ou negativo. Tá. Vou deixar assim, só para a gente visualizar e depois eu conserto. Vamos aplicar ele. E vou... Deixa eu ver como tá. É mais pra gente ver o que acontece, né? Ok. E aí a gente tem, então, a textura com o bump. Tá? O mapeamento não tá certo, tal, tá meio jogado, mas o importante é vocês entenderem qual é a finalidade, né, desse material de Ray Bump to Normal. Então ele pega um arquivo de bump, né, e muda para normal. Ele cria, né, a normal. Ok. Então esse daí seria o primeiro mapa. A gente cria e depois utiliza ele no canal de bump do nosso objeto. A gente pode utilizar ele também. Vamos fazer um teste para visualizar no displays, né? Vou colocar aqui no material mesmo, direto mesmo. Vamos ver. Não sei valores, vamos dar uma chutada aqui. Isso aí. Aí a gente começa a ter um pouco mais de volume, né? Tem um racho aqui, né, vamos dizer, mas isso daí é por causa do mapeamento, ó. Mas a gente já observa aqui, né, ó, que já começa a trabalhar bem isso daí. E só para finalizar o teste eu vou fazer com 20. O canal de normal funciona bem, né, para essa parte de displays. Joia. O mapeamento não está correto, né, por isso que está meio irregular assim, mas a ideia é essa daí. Ok. Então esse daí foi o nosso primeiro mapa. Criou o normal, jogou ele no bump ou displays. E aí é só trabalhar isso daí. O próximo que a gente vai ver, esse Vary Color,
Na realidade, ele é só um lance de cor mesmo, né? Que a gente pode, por exemplo, eu vou aplicar ele aqui. Então, observa lá que ele tá cinza. Eu não costumo trabalhar com isso daqui, eu uso a cor mesmo aqui no Diffuse, né? Mas ele tem a opção de trabalhar por cor ou por temperatura, e aí coloca os valores de vermelho, de verde, de azul, multiplier, esse tipo de coisa, né? Cor, né? Ao invés de utilizar a cor lá do Diffuse, utilizar esse Vary Color, mas eu acho que não... Eu sinceramente não vejo vantagem, né, em utilizar isso daqui, e também não conheço ninguém que utilize, né? Eu nunca vi nenhum making off, por exemplo, de trabalho no Vary utilizando o Vary Color ao invés de utilizar normal Diffuse mesmo. Então não precisa se preocupar com isso. O Vary Color to Bump vai funcionar a mesma coisa que o Bump to Normal, só que aí é negócio de cor. Não... Se esse daqui a gente praticamente não usa, esse menos ainda. Depois esse Comptex, eu vou descartar o material antigo agora. O que o Comptex vai fazer? Ele vai unir duas texturas, né, e trabalhar com a união das duas. E aí a gente pode fazer a adição das duas, o que dá, subtração, diferença, tal, e assim por diante. Então eu vou pegar duas texturas quaisquer, bitmap aqui, né, qualquer, por exemplo, não sei, uma madeira, e vou pegar um metal, qualquer coisa, só para a gente misturar as duas. Ok. Então a gente seleciona as duas, dá o render. No caso aqui ele está fazendo a adição do A mais B. Então esse daqui seria o resultado dessa adição. Depois a gente tem subtração, né? Ele subtrai o A do B. O raciocínio que ele usa para, por exemplo, agora ficar verde, por exemplo, aqui o negócio, eu sinceramente não sei o que acontece, né? Tem diferença do A e B. Talvez ele esteja pegando a cor lá do Diffuse, né? Que a gente tem um verde lá. Tem o Multiply. O Multiply, se eu não me engano, é o que funciona mais próximo, assim. É o que dá, tipo... Que aqui tá esquisito, né? São texturas, né? Mas... O Multiply é o que eu achei, assim, que dá uma ideia um pouco melhor das duas texturas, né? Ele não muda a cor da textura. E aí vai, né? A gente vai... Falta duas, né? Vamos já ver o que acontece. É um pouco, sei lá, não sei assim se vai acabar utilizando. Às vezes a gente pode fazer testes com algumas texturas e elas acabam virando alguma coisa bacana, né? E aí a gente pode salvar, ver certinho quais foram os materiais que utilizou para deixar isso salvo, né? Mas é tudo questão de ir fazendo testes mesmo para ver o que pode virar isso daí. Ok, esse seria o Comptex. O próximo é o Dirt. O Dirt a gente vai utilizar bastante. O Dirt vai fazer o quê? Vou descartar também. O Dirt ele vai aplicar sujeira, vamos dizer assim, as partes de contato e extremidades, né? A gente vai criar essa sujeira, vamos dizer. Então deixa eu só deixar branco aqui. Vou dar o render sem mexer em nada, tá? Só coloquei ele lá. Vocês vão observar, ó, que aqui, nessa parte, nessas partes de contato, ele começa a criar uma certa sujeira.
Aí a gente vai trabalhar basicamente três coisas: o raio, o occluded color e o unoccluded color. Então o que seria? O raio é a maneira que ele vai fazer espalhar isso daqui, né? Essa sujeira. O occluded color é a cor da sujeira e o unoccluded color é a cor do nosso objeto. Então essa parte que não está sofrendo influência dessa sujeira, né? A distribuição a gente pode manter padrão, fall off padrão, subdivs pode aumentar, né, para ter um pouquinho mais de qualidade na sujeira, a gente já vê. O restante aqui, tudo padrão, tá? Não mexe em nada, pode deixar tudo padrão mesmo. O que a gente pode fazer, que é o que a gente geralmente vai fazer, é colocar mapas, né? No raio, para fazer uma distribuição diferente, mapas no occluded, no unoccluded e assim por diante. Então a gente vai fazer testes para visualizar isso daí. Primeira coisa, o raio, ó, né? Eu vou focar, como tudo que eu estou fazendo nesse curso, nas coisas que realmente interessam a gente mexer. Se eu aumentar o raio para 1, o que vai acontecer? Ele vai aumentar a área de influência. Então observa que agora já ficou bem mais manchado. Como a gente não está utilizando nenhum mapa para fazer essa distribuição, se a gente olha, fica parecendo que a gente está pintando, né? Só dando uma sombra, né? No nosso teapot, e não trabalhando mesmo com uma sujeira mais localizada. Eu vou baixar para 0,5 e vou mudar aqui, por exemplo, para vermelho, para a gente visualizar certinho o lance da sujeira, né? Então lembrem sempre que o occluded é o que vai ser a sujeira e o unoccluded é a cor do objeto. Ok. Vamos fazer uma região aqui. Nosso render está com a qualidade bem baixa, mas eu vou, por exemplo, colocar 24 aqui. Para vocês verem a diferença, né, na parte da qualidade, né, do subdivs. Aí dá para ver bem, ó, né, aqui pegou o que estava com 3 e o que ficou com 24. Então subdivs é importante vocês aumentarem depois um pouco, né, para não ficar com noise, né, desse jeito aqui. E o unoccluded color, se eu colocar uma cor nele aqui, vai ser a cor geral do nosso objeto. E aí vai aparecer, né, a nossa sujeira aqui em vermelho. Então, de início é legal trabalhar com as cores assim para a gente poder ver, né, como que é o nosso material certinho, o que cada uma dessas coisas vai fazer. Distribuição, tipo, eu não costumo mexer, o valor 1 é o recomendado para fazer. Se vocês olharem no help lá do V-Ray, o valor 1 é o recomendado para ter a distribuição de uma maneira correta, né? Ao passo que se eu voltar no 1, ele coloca a distribuição padrão. O 0,1 ele acabou espalhando mais aqui e tal, ficou meio esquisito isso. Ok. Então vamos trabalhar os mapas agora para ver o que vai mudar. Então a gente pode trabalhar tanto aqui, né, como aqui embaixo. Primeiro raio, vamos clicar aqui e vou pegar um bitmap. E aí eu vou pegar uma distribuição. Vamos ver aqui. Assim. Ok. Então, usando esse mapa, vamos ver agora o que vai mudar na nossa distribuição. Então, observa agora que ele pega o formato daquela textura e joga, né, o raio de acordo com aquilo. Aí já começou a ficar mais interessante, né?
Vamos aumentar um pouquinho esse raio para 2, para fazer um teste. Isso daí que é o legal do Dirt, né? Fazer esse tipo de coisa. Porque se a gente trabalhar só com um raio normal, ele vai parecer que está pintando só o objeto, né? Então, a gente tendo texturas desse tipo, já começa a ficar bem mais legal. E a gente pode, por exemplo, né, trabalhar reflexo, vamos supor, no objeto todo. E um pouco de glossiness. Vamos supor. Vamos ver. Então dá para fazer vários tipos de metais, vamos supor, mais sujos, mais enferrujados, né? A questão de colocar, por exemplo, né? Por enquanto só trabalhando no raio mesmo. Vamos supor, colocar algo mais escuro aqui. Vou aumentar o Fresnel aqui para ter um pouquinho mais de reflexo. Vou ver. Então já vai dando outros acabamentos, né? Já vai mudando a cara agora desse nosso material. Então o V-Ray Dirt, além de fazer sujeiras, né? A gente pode utilizar ele, por exemplo, para fazer sujeira no muro, né? Por exemplo, para fazer sujeira no asfalto, nas extremidades, para fazer metais, né? Desse tipo assim, envelhecidos, tal, esse tipo de coisa, ele dá um resultado bem legal, fica realmente bem bacana, né? Eu vou deixar com esse reflexo mesmo para a gente fazer outros testes. Vamos partir para o metal. O Occluded Color, então, é esse cinza, né, que eu estou utilizando só a cor, mas a gente pode também, por exemplo, colocar um bitmap. Eu vou pegar um metal, por exemplo, um bronze, né? Ok. Vamos ver agora o que vai acontecer com o material. Suavemente, né? Ele traz aquela coloração do bronze aqui, ó. Tudo depende também do raio, do tipo de material que eu estou utilizando no raio, né? Como eu estou utilizando ele com tom de cinza e tal, lembrando que o branco é onde fica realmente aparecendo, o preto ele sai, né? Então essas áreas que eu não tenho no Dirt é porque tá preto na minha textura. A parte onde está aparecendo, aqui por exemplo não tá branco, né? Porque a gente não tá vendo realmente a cor lá do bronze. Deve estar um cinza, né? Deixa eu ver. Exato, tá meio que um cinza. O que a gente pode fazer é colocar, por exemplo, um Color Correction, mantendo o mapa, e trabalhar mais brilho, por exemplo, mais contraste. Vamos fazer teste. Já começou a ficar mais a cor do bronze agora. Então são coisas que a gente pode fazer, né? Trabalhar essa parte do Hue Saturation para ir trazendo mais da cor. Ou trabalhar ela no Photoshop, né? Deixar um pouco mais o branco aparecendo para a gente ter mais a outra cor, no caso, aparecer. Acho que agora talvez tenha ido muito. Deixa eu escurecer só para fazer um teste. Vamos ver. Às vezes pode ser que esteja o contrário. Escurecendo, ó, eu tirei, né, mais as áreas
gente trouxe mais áreas pretas para esse dirt, né? Então acaba sumindo. Vou deixar aqui mesmo, tá bom. Ok. E a gente tem o Unoccluded Color, que é a cor geral aqui, né, no caso. Então eu posso, por exemplo, né, também colocar um bitmap e posso pegar, por exemplo, esse metal aqui, vamos supor. O mapeamento dele vai estar estranho, tá? Mas não tem problema. Vamos só para visualizar como é que tá. Então a gente tem agora esse, tem o bronze aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Vou diminuir bem o glossiness aqui para ele ficar bem borrado para a gente ver como fica. Tirar um pouco desse brilho que tá nele. Isso. Então agora a gente vê, ó, né, a mistura dos dois metais, por exemplo. Um escovado, vamos dizer, com essa outra sujeira aqui, dependendo do raio, né? Se eu trocar, por exemplo, né, pra gente fazer mais um teste, ó. Se eu trocar a textura do raio, por exemplo, né, vou tirar até o Color Correction, vou direto no bitmap e vou pegar outro dirt daquele, um que tenha mais branco, tipo esse, ó. Vamos fazer um teste com esse. Já vai dar uma diferença aqui, vamos ver como fica. Não sei se vai ficar bom com esse, mas em todo caso. Ele já fez as listas aqui, ó. Né, já dá outra maneira aqui de distribuição, né? Cada vez que a gente vai pondo o raio. Se eu clicar aqui, por exemplo, lembra, né, para a gente visualizar a textura, a gente está com um mapeamento só e as duas texturas estão com o Map Channel no 1. Então tá desse jeito, ó. Onde tá, se a gente pegar pelo render, a gente vai ver bem, ó, essa parte é essa que tá branca. Depois a gente tem esses pedacinhos aqui embaixo que estão branco, mais essa parte e algumas outras, né? Como a gente pode melhorar, por exemplo, isso daí? Para, se eu quiser que apareça mais, né, no caso. Eu vou deixar essa minha textura, né, que eu utilizei agora do Dirt, com Map Channel 2. Vou jogar um novo VW Map. Vou colocar o Map Channel 2. Vou por Box. E aí, tem que selecionar o objeto certo. Vou para o VW Map, vou mudar para 2, vou deixar como Box, por exemplo, né? Aí vamos supor que eu quero que apareça mais nessa. Vou fazer meio porcamente aqui mesmo, só para a gente poder ter um pouquinho mais para visualizar. Tá, vamos supor que seja isso. Então agora já vai aparecer, essa distribuição já vai aparecer de uma forma diferente, ó, porque eu mapeei ela. Então esse é o ideal, né? A gente criar os mapeamentos para as duas texturas separadas. Que aí a gente vai saber certinho aonde vai estar essa distribuição, né? No caso aqui, como está preto e branco, a gente fica sabendo, né, pelo mapeamento, a gente já vê, né, aonde vai estar essa parte do Unoccluded. Ok, então esse daí seria o Dirt. É extremamente importante, né, vocês entenderem bem essa relação do que é o raio, o que é o Occluded e o Unoccluded. O restante padrão, só melhorar depois, né, a parte de subdivs e pronto. Basicamente é isso daí. Depois do V-Ray Dirt, a gente tem o Edges Text, que geralmente as pessoas utilizam. Vou descartar. Geralmente ele é utilizado para mostrar os edges, né? Às vezes por muitas vezes a gente faz a imagem lá
Às vezes para fazer aprovação de modelagem, vamos supor. Você recebeu lá uma casa para fazer, fez a modelagem tudo e aí você quer, né, você vai enviar isso daí para o seu cliente só para fazer a aprovação da modelagem e falar, tá tudo ok, pode dar sequência. Então, você não vai pegar e fazer toda a parte de texturas e tal, deixar tudo certinho, né? Você joga, por exemplo, um Edge Stats, só para ele marcar os edges e pronto, né? E manda, já vai estar lá, né? Então, tipo, geralmente é para isso que ele é utilizado. Não é todo mundo também que utiliza, mas bom, vamos ver o que ele faz. Deixa eu só fazer um negócio aqui antes. Tirar esse reflexo daqui. Beleza. Então, se eu renderizar agora, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, né? Vai estar, o material está aplicado, tudo certinho, mas não vai acontecer nada. Por quê? Porque a cor do meu diffuse tá branca e a cor da minha linha que vai mostrar os edges também tá branca. Então, o que a gente faz? A gente muda. Observa agora aqui, ó, que já apareceu. Então, presta atenção nisso, que às vezes vocês podem aplicar ele e achar que não está funcionando. E na verdade é porque está da mesma cor, né? Então, dessa forma, ele vai mostrar como que ele vai fazer essa distribuição, de acordo com os edges que a gente tem, né? Se eu pegar meu teapot aqui, por exemplo, tirar os mapeamentos, diminuir o número de segmentos, ó. Por exemplo, 5, né? O que vai acontecer? Ele vai mostrar para mim de acordo com o que eu tenho de edges, né? E aí ele mostra todos os meus edges. Então é dessa maneira que a gente controla isso daí. Aqui ele tem os hidden edges, que são os triângulos, né? As diagonais que formam. Então aí a gente vai observar agora que vai ter essa diagonal. Não é legal, tá, utilizar essa diagonal aparecendo para o uso que eu falei, porque acaba confundindo um pouquinho, né? Fica muita coisa. Tem os subtriângulos também, então desencana disso aqui, deixa só o normal mesmo. O que pode acontecer às vezes é o raio, né? Deixa eu diminuir um pouquinho para a gente poder ver melhor. Então aqui a gente está trabalhando com um raio de 0,001. Se eu aumentar, por exemplo, para 0,005, observa que a linha vai ficando mais grossa, né? Vou aumentar um pouco mais para ficar melhor para ver. Então, eu acho que é o tamanho ideal aquele, né, que já vem 0,00 tal lá. Então, na minha opinião, mantém aquilo padrão e trabalha só a cor, né? Às vezes o preto ele acaba ficando muito forte. Claro que depende do que tiver na sua cena, né? Se for da sua cena tiver tudo preto, por exemplo, for alguma coisa escura, aí a gente vai ter que ver, né, trabalhar essa cor aqui para poder aparecer, né? Senão não vai adiantar nada. Considerar o mesmo objeto apenas, então deixa ligado, né, para ele considerar isso aqui como um objeto. E os corners, né, que são os cantos côncavo, convexo e côncavo, né? Teria opção só de um ou só de outro, mas deixa ela ligada. Então, basicamente seria isso que a gente vai trabalhar. Coloca a cor e só. É bem simples, né? A gente não precisa... Mostrei algumas coisinhas a mais, só que não precisa se preocupar. A espessura, né, aqui do pixel, né, não mexam, porque às vezes se você diminui, por exemplo, isso daqui, né, observa que ele acaba sumindo.
Ao passo que se você aumenta, ele acaba ficando muito grosso. Então, mantenha o padrão, né, o tamanho 1. Rounded Corners. Isso daqui, eu falei besteira, tá? Ainda bem que não vai dar tempo de eu corrigir. Eu falei que era o tamanho, mas desencana, não é isso. O tamanho é aqui, no Pixel Width. Tá? Então aqui, ó, vamos voltar aos textos, ó. Aqui no Pixel a gente vai definir a grossura da nossa linha. Rounded Corners eu confundi com outra coisa que estava na minha cabeça, então esquece o que eu falei dessa parte do raio. Essa parte do raio seria o seguinte, ó. Eu vou apagar isso aqui por enquanto. Ou não, vou esconder ela. Eu vou fazer uma box aqui. Uma box simples. Ok. Vou aplicar o material. Vou deixar lá o padrão. 0,00. E vou deixar só do jeito que tá mesmo. Não vou colocar nenhum segmento a mais, né? Ok. Vou fazer o seguinte agora. Vou aumentar esse raio para 0,2. Ele começa a arredondar esses cantos, tá? Vou exagerar aqui. O raio máximo dele é 1. Talvez pelo tamanho ele não arredonde. Mas basicamente seria isso. Ele vai fazer um leve chamfer, né? Nesses cantinhos aqui. Bem de leve. Aqui a gente não está nem conseguindo perceber. Mas basicamente é isso que ele faz. Aqui na box vai aparecer só uma linha, né? Basicamente é isso. Ele vai fazer essa parte de dar essa arredondada no canto. Mas é bem suave, então não esquentem com isso. Serve que eu mexo aqui, automaticamente ele mexe na espessura geral, tá? Mas isso daí seria mais questão de uma apresentação de alguma coisa mesmo, onde vocês queiram só a modelagem. Eu costumo fazer utilizando o VeryToon, né? Que eu acho que fica mais legal. Então, quando eu for explicar o VeryToon, vocês vão perceber, né? Como que ele trabalha e tal. Ok. Então, Edge Stacks é isso daí, né? Criar, mostrar, né, essa parte. HDRI a gente já viu, né, colocando lá na DOM, não tem segredo. Colocou HDRI, rotaciona, esse tipo de coisa, tranquilo. O Multisub é a mesma coisa do Max, né? Ele tem o subtext dele, eu já mostro ele. Sky é a mesma coisa. E o triplanar. O triplanar é o seguinte, esse aqui é legal, vou dar um discard aqui. O triplanar é legal para a gente fazer o seguinte, ele vai melhorar o mapeamento da textura, né? Ele vai criar maneiras de fazer o mapeamento dessa textura de uma maneira melhor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o seguinte, ó, vocês vão pegar no Texture e a gente vai pegar um bitmap. Vai ser legal mostrar ele aqui. E aí eu vou pegar uma madeira, por exemplo. Ou um metal. Não sei. Vou na madeira que vai aparecer um pouco mais, ó. Vou aplicar. Vou deixar visível. Aqui. O que o triplanar faz? Isso daqui é uma coisa nova. Ele vai melhorar o mapeamento da textura. Então, por exemplo, ó, vou tirar o VW Map daqui. Vamos dar o render. Aonde tiver áreas assim, ó, né, onde os encontros estão esquisitos,
ele meio que mascara, né? Ele vai criando, ó, tipo um blur aqui entre as texturas e ele vai mascarando essa emenda, vamos dizer, né? Aqui a gente tem o modo, né? A mesma textura em todos os eixos, né? A gente pode, tipo, colocar texturas diferentes, né, em cada um dos eixos. No caso, eu acho que o legal dele ser usado é utilizar, né, com a mesma textura. Mas a gente pode colocar texturas diferentes. A gente tem a escala. Então, por exemplo, se eu pôr vírgula 1. Dura que aqui no nosso preview ele não mostra, né, na viewport. Mas ele vai... Vou fazer... Deixa ele renderizar tudo. Vou fazer uma região para a gente ver. Então, por exemplo, essa parte aqui. A escala dele. Então, vou aumentar bastante para a gente ver. O que acontece? Conforme a gente aumenta a escala, ele diminui a textura, tá? É o inverso. Ao passo que se a gente diminui o valor, ele vai aumentar o tamanho da textura. E ele vai criando ali. O blend, então se eu aumento o meu blend, por exemplo, para 0,8, ele vai misturar de uma maneira que observa, ó, ele tenta, né, corrigir isso daqui, fazendo uma mistura dos mapeamentos. Então, quanto maior o valor, mais ele vai fazer esse blend. Quanto menor o valor, menos vai ser marcado, né, esse blend. Fica um pouquinho menos, né, mais suave. Então, basicamente é isso. Essa outra parte aqui deixa para lá, referência de outros nodes e tal. Tem essa parte que ele fala de offset da textura, de fazer randômico, né, o offset da textura, fazer randômica a rotação da textura e assim por diante. Nos testes que eu fiz, eu achei melhor desligado, né? Ele muda, por exemplo, se eu ligar tudo aqui, ele vai mudar, tipo, a rotação, o eixo, né? Nessa parte até ficou legal, mas aqui a gente já vê problemas, ó. Então, a gente, claro, né, que dependendo da textura é legal a gente fazer teste, às vezes dá certo, mas para madeira, por exemplo, ali já não achei legal fazer essa rotação randômica, né, da textura e do eixo. Isso daqui randômico, e se a gente quiser colocar valores, né, de x, de y, de z, por exemplo. Então, por exemplo, se eu quero que tenha uma rotação de 30 graus na textura e no eixo x, vocês vão observar que ele vai rotacionar, ó, 30 graus aqui. E aí eu posso ir, né, tipo 30 graus em z. Já vai dando outra cara, né? Então aí é questão de cada, para o tipo de objeto que a gente estiver utilizando a textura, a textura que a gente estiver utilizando, aí a gente tem que ir fazendo testes, né, na escala, no blend, e também nessa parte aí, às vezes, numa rotação de leve resolve, né? Ele vai meio que dar uma mascarada. Mas é muito bom isso daí, né, para fazer mapeamento que às vezes fica esquisito. É muito legal fuçar nessa parte aqui para a gente poder fazer um mapeamento um pouco melhor. Ok. Por último, o restante não precisam se preocupar porque vocês não vão usar mesmo, né? Seria o Multisub. Vou descartar. Então aí a gente observa, ó, que a gente tem o ID do objeto e para cada ID o seu, né, o seu material. Então, né, ele vai mostrando aqui todos esses materiais. Se eu pegar o meu teapot, por exemplo, converter ele para poly e depois selecionar o polígono, por exemplo, né? Aí vou aqui,
Aí eu mudo, né? Para o ID 2, por exemplo. Então eu tenho seleciono 2, seleciono 1. Então aí eu pego no 1, eu deixo branco, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, vou deixar a cor mesmo, ó. Deixo o branco aqui e o preto aqui. Ok. E vou renderizar. É isso daí que o Multisub faz. É legal para fazer, por exemplo, com certeza vocês já devem ter mexido com isso, né? Fazer capa de livro, fazer alguma embalagem de alguma coisa, onde a gente coloca, né, ao invés de criar um material, né, para cada face, a gente faz um Multisub, coloca cada face com uma ID e aí aplica cada material no seu, né? Bem mais tranquilo. Se for bitmap, lembra de fazer o mapeamento, né, do canal certinho e só. Nem vou me aprofundar muito nesse porque é um material que já é do Max, é o mesmo raciocínio, né, do que o Multisub normal do Max, que também dá para utilizar, não precisa ser o V-Ray Multisub, a gente pode utilizar o Multisub normal, que dá na mesma. Ok, então os mapas utilizados, né, que a gente vai utilizar mesmo são esses. O restante não precisa se preocupar, que não vão ter uso para o nosso tipo de trabalho. A gente resolve qualquer tipo de textura com o que foi passado, né, tanto de materiais quanto de mapas, no que eu passei aí nessas aulas todas sobre isso. Então, a partir da próxima aula, a gente vai começar a ver um pouquinho mais da parte prática de materiais, né? Eu vou passar as configurações que eu costumo utilizar em certos tipos de materiais, para a gente não ficar só nessa parte teórica, né? Poder ver um pouquinho também de como funciona isso daí na prática, tá ok? Então estudem bastante todos os materiais, todos os mapas, não tem muito segredo além disso, né? Aí depois é tudo questão mesmo de ter esse conhecimento teórico, saber fazer a aplicação e ter bom senso, né, para deixar o material com a melhor cara possível, né? Que é isso que a gente vai fazer a partir da próxima aula. Então, bons estudos, até a próxima aula, tchau!